tudo bem? Eu sou a Ana Paula, eu tô aqui para mais uma leitura coletiva, intuitiva. Pegue somente o que fizer sentido para você, que não fizer, descarta. Então vamos lá. Essa leitura é sobre campo amoroso, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta específica sobre isso. Então, não importa se você é casado, separado, tá sozinho, tá com alguém. É uma leitura sobre a sua vida amorosa. Então, vamos ver no geral. Se você quiser, você pode mentalizar uma pessoa específica, tá? Seja, como eu já disse, alguém que você está se relacionando ou alguém que você queira se relacionar. E vamos ver o que o tarô da Maria Padilha tem para falar pra gente. Certo? Então, vamos lá. Tarô, o que você tem para falar pra gente hoje sobre a vida amorosa das pessoas que estão se conectando com esse vídeo? Por favor, vamos lá. Logo duas. Gente, já começamos bem, só que não. Roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Será que você está lidando com alguém com quem você não pode confiar? Morte ou alguém que foi embora? Aqui tá me falando sobre um relacionamento que ou acabou ou tá passando por uma fase muito difícil, onde alguém tá pensando que talvez seja melhor partir, né? Dar um tempo, separar, se afastar. Então, mesmo para quem não tá junto, a energia da outra pessoa diz que ela quer se afastar ainda mais de você de alguma forma. Ela precisa de um espaço, de um distanciamento. Ou ela já foi embora, ou talvez ela pretenda ir. Nem todo afastamento é físico. Muitas vezes quando a gente fala assim, parece uma coisa gigantesca, né? Só que ainda mais como uma leitura coletiva, a gente não tá falando aqui que a pessoa com quem você se relaciona hoje, seu marido, sua esposa, vai abrir a porta e vai embora, não é isso. Pra gente fazer uma leitura exata, a gente teria que fazer uma leitura específica. Ainda assim, o tarô não fala sobre uma leitura de previsão dessa maneira. A gente está falando sobre tendências dos caminhos. Então, existe uma energia que diz aqui que há uma possibilidade de que isso esteja acontecendo hoje. Quem está se conectando, está sentindo esse vídeo é para mim. Notícias distantes por caminhos distantes. Seguinte. Pode ser, inclusive, com essa carta, que essa pessoa já esteja afastada de você. Seja alguém que se afastou de você, que já foi embora. Ou, como eu estava dizendo, alguém com quem você está vivendo fisicamente próximo, mas que você sente um distanciamento emocional, energético. Nós estamos no mesmo ambiente, mas não parece. Você entende? É sobre isso, tá? Essa leitura é sobre isso. É sobre uma ausência que a gente sente no coração, independente do corpo físico, de onde está essa pessoa fisicamente, tá? Então, aqui tá falando sobre esse afastamento. Essa pessoa tá distante de você. Isso é fato, né? Nessa leitura, se você acredita, ela tá distante de você. Só que daí saiu aqui, né? Notícias distantes por caminhos distantes, espiritualidade maior. Então, nossos guias estão dizendo que estão trabalhando nessa energia para que você vai ter notícias dessa pessoa, você vai sentir uma aproximação. Se você está dividindo ainda o mesmo espaço, você vai perceber que essa pessoa vai se aproximar de você de alguma forma. De onde você está hoje, que você sente essa distância, essa pessoa ela vai vir um pouco mais até você. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Mas de onde ela estiver, ela vai dar um passinho para frente na sua direção, né? Aí você ajusta para a sua história, certo? Tá? Esse baralho, ó. Ai, adoro. Pessoa intermediária. Gente, vou ter que falar, tá bom? União, novos negócios. Existe a energia de alguém que tentou,
que atrapalhou um pouco isso, né? Uma pessoa intermediária. Não somente um clichê de uma pessoa, a pessoa que está se relacionando gostou de outra, se interessou por outra. Isso é óbvio, né? Mas existiu uma situação intermediária entre vocês que causou esse rompimento. Que a carta da pessoa intermediária está bem embaixo da carta de alguém que foi embora. Eu sinto aqui, e do lado união, novos negócios. Alguma coisa, alguma situação, pode ser inclusive ligada à parte financeira de um de vocês ou dos dois, se já eram um casal, que fez vocês se afastarem, fez criar essa situação, esse afastamento. De repente, vamos dar um exemplo para ficar claro. Um dos dois queria fazer uma viagem, queria investir para fazer uma viagem, o outro não queria e isso criou um distanciamento. Um dos dois queria casar, o outro não queria manter o relacionamento como namoro, criou um afastamento. Algo que liga dinheiro, mas que não necessariamente é uma disputa, a pessoa queria te extorquir, te roubar, ou enfim. Não é sobre isso, não é que a pessoa estava querendo arrancar o seu dinheiro de você, não é isso. É algo que tem a ver com objetivos da vida de vocês dois, mas que essa situação intermediária afastou. Eu vou pedir mais agora algumas cartas para saber qual é o futuro dessa história. Para quem se conectou até agora, falou, não, essa é a minha história. Bom, coisa boa. Assim que é bom, né? Ó, boa sorte em casa. Então, eu vou pegar só mais uma para formar o triozinho aqui, que eu acho melhor. Mais uma, por favor. Clarifica essa união novos negócios para mim. Por favor, Tarô. Eu quero uma resposta um pouquinho mais objetiva sobre o que a gente está falando aqui. Esse casal vai se reconciliar mesmo? Virou, tá? Até porque eu vi. Quando eu vejo, eu considero, né, que virou, porque eu vi a carta. Então, notícias breves. A história tá se desenrolando. Aqui, olha, a carta da boa sorte caiu bem na linha da espiritualidade maior. Então, assim, essa história ela começou realmente um pouco pesada. A primeira carta da nossa mesa foi logo, né, desgaste ou pessoa perigosa. Não foi legal. Mas aqui se desenrolou de uma maneira boa. Sem ilusões, eu não gosto de fazer leituras de final feliz, tudo perfeito, porque isso é muito fácil. É muito tranquilo eu jogar aqui uma carta e dar uma resposta aleatória e falar assim, tá tudo perfeito, tudo lindo. Não é isso. Eu não gosto de fazer uma leitura dessa forma. Eu quero sempre fazer uma leitura séria, onde eu passo aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, mas sem exageros, tá? Não é, nem sempre o tarô, às vezes ele clarifica uma situação tão pequena, gente. Então, um detalhezinho que a gente às vezes deixou passar na nossa visão. E isso muda completamente a forma como você está enxergando essa situação. Por exemplo, será que você parou para pensar que, de repente, o que causou esse desconforto, esse distanciamento, essa sensação de ausência, de frieza que está dentro dessa relação, pode estar ligado a objetivos de vida diferentes? Que um dos dois queria uma coisa e o outro queria outra? Será que você já parou pra pensar? Ou você só ficou pensando, nossa, essa pessoa se afastou, essa pessoa não quer saber de mim, o que eu fiz de errado? E você fica naquele looping e aquele pensamento repetitivo e não se dá conta do óbvio, às vezes, ou do que é claro. Quando a gente fala óbvio, a gente não enxerga, não é por falta de inteligência, é porque aquilo que tem a nossa emoção, ela muda completamente o nosso julgamento. É a coisa mais natural possível. Se eu jogar pra vocês, eu tenho uma clareza total. Quando eu jogo pra mim, normalmente o que eu faço? Eu mando foto para as minhas amigas para me ajudar a entender, porque quando é pra mim, eu não entendo, eu não consigo. É óbvio, mas não é pra mim. Então, muitas vezes, eu recorro às minhas best friends maravilhosas que vêm e leem pra mim, jogam pra mim, porque eu também não enxergo. Então, voltando ao assunto, finalizando isso aqui, olha, boa sorte em casa, notícias breves. Tá muito legal, porque realmente ficou muito claro. Em casa, bem abaixo da pessoa que foi embora, voltando para casa. É muito lindo. E notícias breves, finalizando notícias distantes. Muito lindo. Hoje o tarô tá muito maneiro, tá a fim de conversar. Tá contando uma história muito clara. Então, assim, sem exagero, sem firula e sem histórias de contos de fadas, aqui realmente mostra que
você e essa pessoa tem muita chance de se reconectar, tá bom? De colocar aqui, ó, pra vocês conseguirem ver um pouco melhor. Você e essa pessoa tem muita chance de se reconectar. É importante que você tente dar uma apaziguada nos seus pensamentos, nas suas emoções. Fazer a sua parte, a sua reflexão. Em casa também fala muito de você olhar para dentro. Então, assim, dá uma refletida nas suas próprias ações, o que você ofereceu em relação a isso, quais foram as suas ações e se você realmente quer que essa situação melhore, o que você pode fazer para melhorar, né? Porque aqui tá dizendo sobre notícias breves. A sensação que eu tenho aqui nesse jogo é que essa pessoa vai dar o primeiro passo em relação a você para melhorar. Eu vou pedir uma última carta para confirmar se essa pessoa vai dar o primeiro passo. Bom, eu não vi, então não vou virar. Eu quero saber se essa pessoa realmente ela vai dar o primeiro passo em direção a quem tá vendo esse vídeo agora. Por favor, tarô, responde para mim se sim ou não. Essa pessoa vem em direção a quem tá vendo o vídeo agora. Gente, só pra falar, não tem só carta boa nesse baralho, tem muita carta BO, tá bom? Muita, muita mesmo. Mas as cartas estão falando sobre notícias, o tema do vídeo hoje é notícias, notícias breves, notícias distantes, notícias boas. Olha, a última carta, boas notícias, um lindo buquê. Então, o tarô, esse tarô de Maria Padilha, tarô cigano, ele é extremamente direto. Não dá pra fazer muita curva na resposta. Então, assim, essa pessoa vai dar um passo em relação a você? Sim. Sim. Não dá. Ou eu leio e acredito no que eu leio, ou eu nem respondo. Então, sim. Posso dizer pra você que com certeza sim. É importante que você faça a sua parte. Cuide da sua casa. Então, assim, cuide do seu interno. Enquanto você respira e reflete sobre esse assunto, reveja o que você quer dessa relação, dessa situação, o que dá para melhorar, aonde que tá o problema, se você já identificou, se vocês ainda não identificaram, mas esteja aberta e receptiva. Se você quer que essa pessoa se aproxime de você, esteja receptiva. Se você tiver com 4 pedras na mão, dificilmente você libera o seu caminho, né? Então, assim, se você veio em busca da resposta, tô te dando essa resposta, isso fez sentido para você, você sente que tem a ver com você, abaixa a guarda, respira e vai cuidando de si própria, né? Quando a gente fala sobre aguardar, não é sentar e ficar pensando assim, meu Deus, eu não respiro sem essa pessoa, eu não vivo sem essa pessoa, não dá. Não é sobre isso, retome a sua vida, cuide de você mesmo, de você mesma, vá fazendo as suas atividades da sua vida, do seu trabalho, do seu dia a dia, tire um pouco o foco disso. De vez em quando você pode refletir sobre a situação, e se vocês estão 100% afastados, aí mais ainda, sabe? Dá espaço, porque com certeza virão boas notícias para você, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Um beijo e até a próxima.